Imagine um mundo onde, mesmo no meio da tempestade, a luz da esperança brilha intensamente. Já se questionou por que, em tempos de crise, algumas pessoas parecem florescer, enquanto outras se perdem na escuridão? Hoje, convidamo-lo a embarcar numa viagem através dos ensinamentos bíblicos, onde a fé, a obediência e a preparação sábia se unem para transformar desafios em oportunidades. Ao olhar para as páginas sagradas, descobrimos que as crises nunca foram o ponto final da história de ninguém. Pelo contrário, foram os palcos onde Deus manifestou o seu poder e a sua misericórdia. Pense em Noé, que num tempo marcado por incredulidade e desespero, ouviu a voz divina e começou a construir uma arca. Mesmo sem ver a chuva se aproximar, ele mergulhou na missão que o Senhor lhe confiou. Assim, na sua dedicação, Noé não apenas sobreviveu, ele prosperou, abrindo portas para um novo começo. E que dizer de José? Vendido pelos seus próprios irmãos, sofreu injustiças e encarou a solidão numa prisão fria. No entanto, a sua fé inabalável e a sua capacidade de ouvir e obedecer a Deus transformaram o que parecia ser um destino trágico num plano divinamente arquitetado. José preparou-se e usou a sua sabedoria para conservar recursos em tempos de fartura, garantindo a sobrevivência de uma nação inteira durante os anos de seca. Aqui, a lição é clara: a adversidade não determina o fim, mas sim é o catalisador para uma prosperidade maior, quando se está alinhado com a vontade divina. Não podemos esquecer de Davi, o jovem pastor que enfrentou gigantes e desafios que pareciam intransponíveis. Fugindo e vivendo na sombra da incerteza, Davi confiou plenamente nas promessas de Deus. Mesmo quando tudo apontava para o fracasso, a sua fé foi o alicerce que o sustentou, conduzindo, de forma surpreendente, ao trono que lhe fora destinado. A história de Davi mostra-nos que a verdadeira prosperidade não depende das circunstâncias exteriores, mas sim da fortaleza interna, enraizada na confiança no Criador. A crise, por muito sombria que possa parecer, é antes de tudo um campo de batalha para a fé. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescermos espiritualmente, para aprender a ouvir a voz de Deus que, mesmo em meio ao caos, sussurra as direções do futuro. Ouvir essa voz não é simplesmente perceber um chamado, é reconhecer que, quando nos entregamos a Ele, encontramos o caminho da verdadeira prosperidade. Prosperar, assim, não está medido pelo acúmulo de bens ou pelo sucesso mundano, mas sim por uma postura de profunda comunhão com o divino e de obediência aos ensinamentos revelados na palavra. Cada um dos nossos heróis bíblicos partilha um denominador comum: a capacidade de ouvir e seguir a vontade de Deus, mesmo quando os caminhos se mostram difíceis e incertos. Noé ouviu com zelo: constrói a arca. José, mesmo em meio a dores e privações, manteve a sua fé e a certeza de que o plano de Deus era maior do que qualquer adversidade. Davi, com coragem e humildade, confiou nas promessas que lhe foram feitas, sabendo que, mesmo na escuridão, a luz divina nunca se apagaria. Assim, a voz de Deus torna-se a bússola que orienta os nossos passos, guiando-nos através das tempestades para um porto seguro de renovação e prosperidade. Ao entrarmos na dimensão prática deste ensinamento, recordamos as palavras de Provérbios: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Em tempos de crise, não há substituto para a prudência, para o planeamento sábio e para a dedicação firme a cada tarefa. Tal como José, que no Egito estudou e organizou os recursos para enfrentar a escassez, devemos preparar-nos com diligência mesmo quando as circunstâncias são adversas. Cada ação ponderada, cada estratégia cuidadosamente traçada, é uma semente depositada no solo fértil da fé, pronta para florescer na estação certa. Ao meditar sobre o valor do planeamento, recorde que a verdadeira prosperidade nasce do equilíbrio entre ação e devoção. Não basta apenas sonhar com dias melhores, é imperativo trabalhar com sabedoria, sustentando as nossas decisões nas verdades eternas que a Bíblia nos oferece. Assim como uma obra bem estruturada necessita de fundações sólidas, a nossa caminhada rumo à prosperidade em tempos de crise exige a base firme da oração, da meditação e do estudo das Escrituras.
A dependência do ser humano para com as circunstâncias muitas vezes nos tira o foco do que realmente importa. A verdadeira fonte de força e prosperidade não reside no que o mundo pode oferecer, mas sim na confiança inabalável em Deus. Tal como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, conforme nos lembra o Salmo, a nossa vida pode florescer e produzir frutos em abundância, ainda que as secas estejam ao redor. Imagine uma árvore robusta, cujas raízes se aprofundam tão firmemente no solo que, independentemente da estiagem, continua a dar frutos na estação adequada. Esta imagem poderosa é um reflexo da nossa própria capacidade de prosperar quando depositamos a nossa confiança no Senhor. Em tempos modernos, onde as crises parecem aparecer de todos os lados, o apelo para alinharmos a nossa vida aos princípios bíblicos torna-se mais urgente do que nunca. Os desafios do cotidiano, a instabilidade econômica, as incertezas sociais e até mesmo as crises pessoais, podem abalar os nossos alicerces. No entanto, quando a nossa vida está fundamentada na Palavra de Deus, mesmo as adversidades podem ser transformadas em oportunidades de renovação. Esta mensagem transcende os tempos e ecoa através dos séculos. Ela recorda-nos que a prosperidade não é determinada pelas circunstâncias externas, mas sim pela nossa disposição em acolher e colocar em prática os ensinamentos revelados nas Escrituras. A fé não é um mero sentimento ou uma crença abstrata, é uma força transformadora que nos impulsiona a agir com discernimento e propósito. Quando permitimos que a nossa vida seja regida pela sabedoria divina, transformamos cada crise num degrau para um futuro mais promissor. Agora, pare por um momento e reflita: qual é a essência da sua fé? Cada desafio que se apresenta é uma porta aberta para o crescimento espiritual e pessoal. Se, por um lado, o mundo insiste em pintar as crises como momentos de desespero, a Bíblia revela-nos que estes momentos são, na verdade, pontos de viragem, onde os planos de Deus se manifestam de forma surpreendente e transformadora. A prosperidade, portanto, é fruto de uma combinação de fé inabalável, obediência diligente e preparação consciente. Imagine o seguinte: você, como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, crescendo firmemente e frutificando mesmo quando o ambiente ao redor parece infértil. Cada gota de água que alimenta as raízes representa a palavra, a promessa e o amor de Deus, que nunca falha. Assim, mesmo que as tempestades da vida se intensifiquem, a sua essência permanece inviolável, nutrida pela certeza de que não está só nesta jornada. Ao avançar na sua caminhada, lembre-se de que a prosperidade não está à mercê dos ventos da sorte ou da efemeridade dos sucessos humanos. É fruto de uma dedicação contínua àquilo que é eterno. A Bíblia ensina-nos que, ao confiar em Deus e seguir os seus preceitos, cada desafio se converte numa oportunidade de crescimento e cada adversidade, num caminho para a abundância. Este é o verdadeiro mistério revelado pelos textos sagrados. A prosperidade em tempos de crise nasce da fusão entre a fé inabalável e a ação proativa, em total entrega à vontade divina. Nesta jornada, é fundamental ter coragem para agir com determinação, mesmo quando o panorama parece desolador. A fé não significa a ausência do medo, mas sim a capacidade de superá-lo através da confiança em um poder maior. É este poder que transformou Noé, José e Davi, homens comuns, cujas vidas foram marcadas por desafios extraordinários, mas que, ao ouvirem a voz de Deus, conseguiram transcender qualquer adversidade. Assim, a mensagem que nos é transmitida através das Escrituras é clara e poderosa. Em tempos de crise, não há razão para desistir. Pelo contrário, é na adversidade que a verdadeira luz da prosperidade se revela. Cada momento difícil pode ser encarado como uma oportunidade para fortalecer a nossa fé, para renovar as nossas esperanças e para redirecionar os nossos passos num caminho de abundância e realização. Ao concluir esta reflexão, voltamos à pergunta inicial: se a crise se apresenta como um campo de batalha, que papel queres desempenhar? Vais permitir que os desafios definam o teu destino ou vais abraçar a oportunidade de crescer, preparar-te e florescer? A escolha está nas tuas mãos, mas a orientação divina é um farol que nunca falha em guiar os seus filhos.
Que estas palavras o inspirem a agir com firmeza e sabedoria. Que encontre na sua fé a força para enfrentar cada crise e transformar cada obstáculo numa oportunidade para prosperar. Lembre-se sempre de que a prosperidade verdadeira não se mede pelo que o mundo oferece, mas sim pela abundância que nasce de uma vida entregue a Deus. Confie, obedeça e semeie fé, pois a promessa divina é eterna e os planos bem elaborados sempre conduzem à fartura.